Bom dia. Eu venho-vos falar sobre Tecar-terapia e as suas aplicações na fisioterapia. O meu nome é Andrea Noites, eu venho da Escola Superior de Saúde do Porto, do Politécnico. Quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui convosco. Infelizmente, à distância, seria um prazer estar no vosso lindo país e na cidade maravilhosa. No entanto, por motivos logísticos, não foi possível de todo. Tenho vindo a trabalhar na área da fisioterapia dermatofuncional. Neste momento temos mesmo uma oferta formativa na Escola Superior de Saúde do mestrado em fisioterapia dermatofuncional, bem como várias licenciaturas na área da saúde, nomeadamente fisioterapia. Não tenho qualquer patrocínio da indústria, nem tenho nenhuma relação comercial com nenhuma empresa tecnológica, por isso sinto-me isenta de falar sobre este tema, sobre a Tecar-terapia. Antes de mais, quero apresentar esta tecnologia. Ela não é uma verdadeira radiofrequência. Ela não é uma onda eletromagnética gerada por alta frequência. É uma resistência criada pelos tecidos à passagem de uma corrente elétrica alterna, que vai então criar a energia e o calor. Aqui a designação é TECAR, é transferência elétrica capacitiva e resistiva. É um tipo de diatermia, então baseada nesta radiofrequência, que vai desde os 300 kHz até 1,2 MHz, e que permite uma penetração em maior profundidade nos tecidos e seletividade em termos de profundidade, associado se vamos usar de modo capacitivo ou de modo resistivo. Com emissão monopolar, esta tecnologia faz penetrar uma corrente elétrica nos tecidos entre um elétrodo ativo e uma placa dispersa colocada de forma distante à zona de aplicação, e ao atravessar os tecidos gera este campo magnético, oscilante, que movem as cargas eletricamente carregadas, produzindo calor, sendo um calor produzido dependente da bioimpedância do tecido-alvo pela lei de Joule. A energia elétrica é convertida em energia térmica e que vai conseguir transmitir esta energia se for um bom condutor, se o tecido-alvo for um bom condutor. A profundidade de penetração vai ser inversamente proporcional à sua frequência e aumentando a possibilidade de seletividade, de profundidade dos tecidos que eu quero atingir. A Tecar também é uma tecnologia com cerca de 20 anos no mercado, é um tipo de terapia não invasiva que produz uma corrente elétrica sinusoidal em modo contínuo ou pulsado, que oscila nas frequências, então, como eu já vos tinha dito, entre os 300 K e os 1.2 MHz. Conseguimos então ter este efeito térmico sem o gerador de alta frequência, mas através de um equipamento mais pequeno e que vai ter efeitos que se assemelham aos geradores de alta frequência. Podemos efetivamente então utilizar com eletrocapacitivo, coberto por um isolante, e as cargas acumulam-se próximo do elétrodo. E é muito utilizado para aplicações musculares, sistema vascular e linfático. Ou um elétrodo resistivo condutor, e as cargas acumulam-se entre os elétrodos ativo e a placa de retorno e vai criando alguma resistência nos tecidos. Isto pode ser utilizado mais para tecidos um pouco mais profundos, quando queremos um atingimento no plano articular, tendinoso, aponevroses, ou então um tecido adiposo mais denso, aqui puxando já para a área dermatofuncional. A transferência elétrica capacitiva e resistiva consegue então um aquecimento profundo e que pode atingir a derme, a hipoderme ou até a articulação, até o osso, estimulando os tecidos-alvo e que pode ser, dentro das aplicações dermatofuncional, muito interessante para o atingimento do tecido adiposo e também da derme. No entanto, a Tecar é aplicada em vários domínios da fisioterapia, desde o desporto para a melhoria da performance, no pós-exercício, na reabilitação de lesões, para potenciar gestos desportivos,
na área urogenital, como reeducação do períneo, estética íntima também, área musculoesquelética, como dor e aumento da capacidade funcional, vascular, também associado ao edema, com certeza que esta área utiliza menos energia térmica. Recentemente conduzimos uma revisão sistemática sobre TECAR na área da fisioterapia geral e encontramos alguns artigos, só 18 é que ficaram com os critérios de qualidade dos RCTs que nós selecionamos, não é? Os Randomized Control Trials, e eles, na sua maioria, eram na área dermatofuncional e na área musculoesquelética. Muitos deles trabalharam dor, outros avaliaram temperatura da pele, fluxo sanguíneo, capacidade funcional. Há muitos estudos ainda por fazer, efetivamente. Há áreas que estão a apostar mais nesta tecnologia do que outras. No entanto, o potencial desta área eu acho que ainda é crescente e ainda por explorar. Dentro da fisioterapia dermatofuncional, os estudos que temos visto mais é dentro do tecido adiposo, também celulites, estrias, flacidez, pelo seu efeito no colagênio. Também temos uma revisão sistemática publicada da radiofrequência /TECAR na área mais específica para a dermatofuncional, e aqui conseguimos ver que a maioria dos estudos ou se concentrava na área da celulite ou no tecido adiposo. Só foram incluídos 12 estudos neste trabalho. Nesta revisão sistemática, um dos nossos objetivos também era perceber como é que a TECAR ou a radiofrequência trabalhava especificamente no tecido adiposo ou na derme, mais especificamente até nesta situação da gordura localizada. E verificamos que há faltas de respostas sobre a forma de atuação. Existem imensos estudos que mostram os efeitos da TECAR, mas falta de explicação o que é que este aquecimento profundo pode proporcionar. Mas resumindo, nós vamos dividir isto em dois efeitos: os efeitos reversíveis e os efeitos irreversíveis. Os efeitos reversíveis estão associados ao sistema nervoso autónomo, pela sua ativação, aumento da temperatura, libertação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e estas estimulam a cascata lipolítica e assim então disponibilizar os ácidos gordos na corrente sanguínea para serem utilizados por exercício físico, tal como falei na minha palestra prévia. Já os efeitos irreversíveis da radiofrequência são marcados pela destruição do adipócito, por piroptose, e que existe então alguma destruição perda de viabilidade do adipócito e que está relacionado com a temperaturas mais altas, mas que pode controlar melhor a hiperplasia do tecido adiposo. Enquanto que os efeitos reversíveis eu controlo mais a hipertrofia, aqui nos efeitos irreversíveis eu atuo mais sobre então a hiperplasia. Voltando aqui aos efeitos reversíveis, eu consigo ver que consigo então estimular a cascata lipolítica com aumento da vasodilatação, aumento da perfusão e oxigenação e metabolismo mais então acelerado para a libertação dos ácidos gordos. Cá está, a estimulação do sistema nervoso autónomo pelas catecolaminas e então conseguir a libertação dos ácidos gordos e do glicerol para conseguir então este efeito lipolítico, quer na redução do tamanho da célula do adipócito, controlando assim a hipertrofia. Com certeza que aqui não consigo controlar o número de células, não conseguimos controlar a hiperplasia. Nos efeitos irreversíveis, então, com temperaturas mais elevadas, nós conseguimos levar a desnaturação das proteínas e aqui pode levar a uma lise de membrana. Isto pode ser muito importante para controlar a hiperplasia, porque eu consigo, então, por o efeito de piroptose, reduz a viabilidade do adipócito e ele vai ser removido. Isto em teoria, com certeza. Poucos estudos histológicos comprovam estes efeitos, apontam para aqui. Este efeito também da contração do colagênio pode ser muito importante para tratamentos como da celulite, como da flacidez,
Este efeito irreversível, então, é marcado pelo sair do conteúdo do triglicerídeo de forma complexa, de forma agregada e não em ácido gordo livre, ácido graxo livre, para ser utilizado por o exercício, mas é importante na mesma ter o estímulo do exercício físico para obter o processo catabólico e não ter todos estes lípidos a circular na corrente sanguínea, a sobrecarregar qualquer outro tipo de órgão. A dúvida permanece sobre os efeitos da TECAR especificamente. Nós não conseguimos, tanto na radiofrequência como no TECAR, ter uma resposta exata da sua atuação. No entanto, temos aqui algumas ideias, alguns apontadores e alguns estudos que remetem para estes dois efeitos fundamentalmente, que de forma explicativa dividi-os desta forma. Por outro lado, é importante perceber a dose-efeito. A dose-efeito, que é explicada aqui pela lei de Arnold Schultz, que é saber dosear, porque às vezes, por uma dose muito alta, nós temos o efeito antagónico, o efeito da sobredosagem, e começamos a entrar em declínio ali no nosso gráfico e perder o efeito terapêutico. E então, é muito importante calcular a exposição, o tempo e a potência do meu equipamento para aquele paciente, conseguir adaptar às suas necessidades e procurar isto. Ok, aqui na TECAR vamos controlar isto com termómetros e com escalas subjetivas de percepção de calor, que são muito importantes para obter então os resultados. Os resultados com estudos histológicos mostram-nos redução de tecido adiposo, tecido mais homogéneo, menos denso, com menos espessura. Isto são estudos previamente publicados. Efeitos também na celulite, remetendo para a desnaturação do colagênio, com aumento de atividade dos fibroblastos, com a oportunidade então de formação de novo colagênio e ter um tecido com alguma remodelação tecidual e com uma firmeza maior, logo menos celulite. Com certeza isto para um tipo de celulite mais flácida, com certeza. Mais resultados da celulite, são estudos que fizeram 12 sessões, são estudos publicados e que mostram algumas imagens com um mês de tratamento, com algumas sessões de TECAR que podem ser interessantes, porque são métodos não invasivos, fáceis de aplicação. Nós também conduzimos um estudo, na verdade dois, um estudo para ver os efeitos da TECAR, associado com certeza a exercício físico, não fazemos isto de outra forma, a curto prazo, ou seja, imediatamente, o que é que acontecia depois, e a longo prazo, com 4 sessões a acumular. No estudo, então, que era só uma sessão, nós queríamos ver a atividade lipolítica, através do glicerol, para ter uma perspectiva da libertação, efetivamente, do ácido gordo livre, do ácido graxo livre, e fizemos isto através do glicerol, que é um kit mais fácil de medir e mais fiável. E por outro lado, queríamos ver os efeitos no tecido adiposo de um conjunto de sessões curtas, 4 sessões, só para tentar compreender então como é que este comportamento da redução do tecido adiposo era, se era efetivo. Ao fim de uma sessão, quando fomos ver o comportamento lipolítico através do glicerol, nós tínhamos um grupo que fazia TECAR, mais exercício físico, e tínhamos um grupo que fazia TECAR placebo, ou seja, TECAR completamente desligado, e exercício físico. Nós não encontramos diferenças significativas entre os grupos. O que nós vimos é que tanto o grupo que faz a TECAR com exercício, como o grupo que faz só exercício, que tem um aumento da atividade lipolítica traduzida através do glicerol. Ou seja, o exercício físico por si só é o suficiente para aumentar a atividade lipolítica. E então, aqui nós não conseguimos ver o real efeito da TECAR. Numa sessão apenas, o que nós encontramos, embora possa até nos parecer mais expressivo ali o grupo experimental, que tem uma mobilização de glicerol maior do início para o final, ele não é significativamente diferente. Tanto um grupo como o outro obtiveram este efeito lipolítico. O que nos leva a que a TECAR possa ter outro mecanismo de explicação, porque efetivamente estes pacientes continuaram com as sessões de tratamento, com as 4 sessões de tratamento, e as 4 sessões de tratamento foram suficientes para ter um efeito significativamente maior na redução de tecido adiposo.
Quem fez TECAR com exercício físico reduziu significativamente a sua espessura de tecido adiposo, foi feito na região abdominal e foram avaliados através de perímetros, de pregas e de ultrassonografia. E isto era significativamente melhor em relação ao grupo que fazia só exercício físico. Foi corroborado também por pregas e pela ultrassonografia, tudo com esta relação significativamente melhor. O que nos deixa concluir que existem estes efeitos sobre o tecido adiposo, com este estudo, que, no entanto, não conseguimos explicar isto pelo efeito lipolítico apenas, através da lipólise, porque não conseguimos encontrar, mas lembrem-se que avaliamos isto com apenas também uma sessão, antes e após a sessão da TECAR, com o exercício físico, na tentativa de perceber se essa mobilização era tão maior, e não encontramos isto através do efeito lipolítico, o que realmente nos faz crer que existam mais mecanismos de atuação da TECAR que nos levem até para aqueles efeitos irreversíveis, como com a falta de viabilidade celular e que se perde alguns adipócitos durante a aplicação da TECAR. É uma teoria, é uma suposição, é uma discussão, carece de mais estudos científicos para corroborar esta ideia. Cuidado que os efeitos secundários são mínimos, são transitórios, costumam ser na própria sessão, mas desde a irritação da pele, desconforto e uma sensação maior do calor da terapia, eritema e algum calor durante e no final da aplicação. Cuidado com as contraindicações, e aqui nestas situações, às vezes temos senhoras com dispositivos intrauterinos, estão no primeiro dia do ciclo menstrual, e então devem ser procurados atentamente na nossa anamnese, na nossa avaliação com o paciente. Nunca esquecer que estamos a estimular o tecido adiposo, e ele vai ter os ácidos gordos, os triglicerídeos vão para a corrente sanguínea. Eu não quero que eles vão sobrecarregar o fígado. Eu tenho que pôr o músculo a trabalhar, é obrigatório fazer exercício físico, idealmente na própria sessão, à minha frente, corretamente prescrito. Se não, responsabilizar a paciente, mas explicar-lhe isto claramente, porque pode estar a contribuir para uma placa aterosclerótica que só se venha a manifestar daqui a 10 anos. Mas nós não sabemos, e é uma irresponsabilidade da nossa parte deixar estes lípidos a circular na corrente sanguínea sem dar a oportunidade de catabolizar estes lípidos. E com atividade física, com exercício físico, é muito fácil de controlar. Por isso, como potenciar a intensidade e a prescrição e quando fazer, eu fiz isso na palestra anterior, em que dei algumas dicas de como potenciar o exercício físico, precisamente dedicado à utilização do substrato ácido graxo. Queria, uma vez mais, reiterar que temos um mestrado em Fisioterapia Dermatofuncional, temos mais mestrados na área de cardiorrespiratório, neuromusculoesquelético, neurologia, saúde da mulher, desporto. Mas este aqui é o mestrado que eu coordeno, é um mestrado recente. Neste momento temos turma completa para esta próxima edição, mas haverão mais edições. Este curso neste momento está com caráter presencial, com algumas sessões online, mas é um modelo misto, e-learning, mas futuramente vamos tentar ter uma edição que preconiza ter sessões mais online e a parte presencial ser um bocadinho mais concentrada, precisamente para permitir estudantes internacionais de frequentarem com maior facilidade. Deixo aqui os meus contactos, agradeço muito a vossa atenção e agradeço muito estar aqui convosco. Muito obrigada.